dia a todos. Sou André Landim, estou como secretário municipal do Meio Ambiente e dando continuidade ao nosso diálogo sobre meio ambiente. Convidamos hoje um outro profissional da área, ou pesquisador aqui da nossa região, aqui de São Raimundo Nonato, para falar um pouquinho da experiência de trabalho dele, do que ele tem de conhecimento em determinada pesquisa, em determinada situação que estamos vivendo no nosso cotidiano. Infelizmente, nós estamos passando por essa situação em que o contato presencial ficou inviável, então a gente está trabalhando dessa forma, uma forma da gente se aproximar um pouquinho. Nós vamos depois disponibilizar, além das mídias sociais, vamos também passar na rádio para que as pessoas, de uma forma geral, a comunidade rural, por exemplo, consiga também ouvir um pouquinho desse diálogo, que é para a gente poder refletir nesse momento de pandemia, que a gente torce para que passe logo, e tenho certeza que em breve, né, a ciência vai conseguir nos entregar uma vacina para que nós possamos retomar de uma maneira, né, presencial novamente nossas atividades. Então, o convidado de hoje é o professor Arnaldo Magalhães, né, que é professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, biólogo. E, Arnaldo, eu lhe agradeço demais a sua disponibilidade. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse sobre sua pesquisa, sobre o seu trabalho aqui na região e na universidade. Bom dia, André. Eu agradeço também o convite, a lembrança, né? Eu sou Arnaldo Magalhães, estou aqui há 11 anos, apesar de ser pernambucano, já me sinto são raimundense, e trabalho na Univasf, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Queria, inclusive, agradecer que a gente sempre trabalhou em parceria com a prefeitura, né? Sempre desenvolvemos um diálogo, mesmo antes de você ser secretário, a gente sempre dialogou muito sobre essa questão da pauta do meio ambiente, da qual você sempre foi engajado. Eu realmente desenvolvo alguns trabalhos aqui na região. Meu tema específico é com ecologia e conservação da biodiversidade, e nesse caso eu trabalho com répteis, mas no final do meu doutorado, eu fiz o doutorado em etnobiologia e conservação, e eu comecei a me interessar e me engajar também por entender essas relações entre os humanos e os animais. A gente sempre conviveu com os animais, seja de forma harmoniosa em alguns aspectos e de forma não harmoniosa em outros. E essa situação da pandemia é um bom exemplo, apesar de ser uma situação triste, uma realidade mundialmente muito triste para todos nós, mas se a gente pode tirar algo de positivo disso, é entender que quando a gente estabelece algum tipo de relação com os animais de forma não harmoniosa, nós podemos também sofrer consequências, que é o exemplo de ter adquirido um vírus, que o reservatório era no ambiente, animais detêm esse vírus, eles que tinham essa doença, e acabou que pelo consumo de carne, é a hipótese mais provável, esse vírus acabou chegando até nós. Então, é muito importante esse tipo de diálogo, porque a nossa região é conhecida também pelo consumo de carne de animais. Na verdade, historicamente, o homem sempre consumiu carne de animais silvestres, mas a gente tem que abrir o diálogo e aprofundar isso para que as pessoas entendam que esse consumo tem consequências. E muitas vezes essas consequências podem ser da minha área, que é no âmbito da conservação desses animais, a gente pode causar o desaparecimento deles, e a outra consequência para nós, pode gerar esse consumo, nós podemos adquirir uma série de doenças. E o coronavírus, o Covid-19, é um exemplo de uma consequência negativa dessa relação. Então, agradeço e vamos começar a nossa conversa. Exatamente, né? Essa relação homem e natureza, né? Homem e animais, como você já falou, ela vem de muito tempo. Não é de agora, né? Que o homem passou a caçar, né? A caça é uma relação evolutiva, né? Do próprio ser humano, né? A gente vem passando por isso. Mas agora, né? Está muito ligado também, hoje, creio eu, que essa questão de aparecimento de doenças, muito, né? Com a invasão
do habitat desses animais, porque eu acho que nunca houve uma pressão tão grande, né, dos humanos na natureza como está acontecendo agora, né? A gente está invadindo muito. Então, assim, nessa perspectiva aqui da região, assim, como você acha que está essa relação homem-animal? Pode falar no sentido tanto aqui local, mas no sentido um pouco mais amplo também, assim, a nível brasileiro, etc. Pois é. Então, André, a gente tem vivido um tempo, e os noticiários são muito claros em relação a isso, onde a gente tem tido um aumento na exploração dos recursos naturais, nas taxas de desmatamento, nas taxas de queimadas e também na invasão de espaços naturais. Só para a gente exemplificar isso, há pouco tempo atrás, a gente teve um surto de febre amarela no Brasil. Sim, sim. Né? E a febre amarela era transmitida, né? Tem animais que são reservatórios naturais, alguns primatas não humanos, como por exemplo macacos pregos, também pegam essa doença, e ela também pode ser transmitida até para animais domésticos. Então, foi essa estrita relação, né? E a invasão de espaços naturais que, diminuindo esse distanciamento com os animais silvestres, pode fazer com que nós adquiramos as chamadas zoonoses, que são doenças que são os reservatórios naturais são animais e que podem ser transmitidos pelo homem. Vale lembrar que os ambientes naturais, os animais têm seu próprio repertório de doenças e nem todas são danosas para nós. Por exemplo, existem vários estudos com lagartos que mostram série de parasitas que os lagartos possuem e que eles não têm a capacidade de parasitar humanos. Da mesma forma, deve existir uma série de vírus e bactérias que esses animais possuem, que nesse momento não parasitam. Mas a gente tem que entender que os vírus são animais, ou são seres vivos que eles mutam muito, sofrem pequenas mutações de forma muito rápida. Então, um vírus que, por exemplo, não é parasita humano hoje, que está num determinado animal, para que ele passe a ser um vírus patogênico para o humano, não é tão complicado. Então, por isso a gente tem que ter todo cuidado, né? Exatamente. Aqui na nossa região é histórico o consumo da carne de caça. E pelo que eu converso com alguns colegas e até com as pessoas que são envolvidas com a parte de fiscalização aqui, nós verificamos que houve uma intensificação disso nesses últimos anos. E, claramente, a gente tem como um exemplo que o tatu peba, muito conhecido aqui como peba, por exemplo, transmite a lepra. Ele é um reservatório natural. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa forma de consumo, mas como eu trabalho também, a gente tem que entender os dois lados da moeda, tanto a conservação como também a necessidade, ou vou chamar de necessidade, mas as motivações por quais as pessoas caçam, a gente também tem que dialogar muito com as pessoas envolvidas nesse processo de caça, para que pessoas, por exemplo, que caçem por questões culturais, possam entender os riscos. Pessoas que caçem por questões econômicas possam ter uma outra via de fonte para que elas não necessitem da caça. Então, não é uma situação simples, não é uma situação fácil, mas é uma situação possível de ser discutida, abordada, e como você disse, a evolução humana está intimamente relacionada à caça. Mas, obviamente, como seres que podemos mudar o nosso ambiente, detentores de tecnologia, nós também podemos superar essa fase de necessidade de carne de animais silvestres para poder fazer o consumo de outras fontes de proteína que, por sinal, nós já historicamente utilizamos. Nós hoje domesticamos animais como a caprinocultura, a bovinocultura, então temos diversas outras fontes de carne e proteína para poder não precisar correr tanto risco em estar consumindo carne de animais silvestres, porque é um mundo pouco estudado, pouco conhecido, e dependendo do preparo e da forma que eu entro em contato com esses animais, a gente pode estar colocando na sociedade uma série de enfermidades e doenças que causam impactos absurdos. Só para exemplificar a nível mundial, o HIV, a AIDS, por exemplo, esse vírus, a zoonose mais provável eram de primatas, é um macaco do gênero Rhesus, e ele foi adquirido pela espécie humana através do consumo
de carne desses animais. Então, veja o nível de gravidade que a gente pode acabar colocando em risco a nossa sociedade por um simples hábito cultural ou algumas vezes por necessidade, mas que a gente tem opções para superar isso, né? Exatamente, né, Arnaldo? Bem lembrado essa questão da febre amarela. Quando você falou da febre amarela, eu até lembrei que alguns anos atrás, aqui, né, alguns macacos, né, na Serra da Capivara foram encontrados mortos. Eu lembro que houve uma campanha de vacinação da febre amarela, assim, meio que às pressas, porque houve essa suspeita que poderia ser a febre amarela. E infelizmente, né, quando a gente viu nesse último surto de febre amarela que teve no Brasil, lá na região ali sudeste, que os macacos estavam sendo mortos, né? Algumas pessoas estavam matando os macacos por eles serem, né, serem hospedeiros naturais. Então, assim, para você ver Da, o nível às vezes, a falta do entendimento dessa situação, né? Porque não é o macaco que transmite, né? Então, assim, a transmissão era o pois é. mosquito, aí o pessoal matando o macaco. Então, isso causa toda uma série, né, de problemas ambientais, porque é uma cadeia, né? É uma teia toda alimentar, mexe muito no ecossistema em geral. Infelizmente, na Uhum. nossa região, a pressão de caça ainda é muito grande, né? A gente vive ao redor desses dois parques, né? Entre esses dois parques federais. Com isso, devido a uma preservação maior dessas áreas, né? Tem muito animal e algumas pessoas, infelizmente, ainda usam desses artifícios. Então, caso você tenha mais alguma coisa a acrescentar sobre esse tema, sobre essa questão da importância da, da, da gente mudar nossos hábitos, principalmente esses hábitos em relação aos animais, para gente ir encerrando nosso bate-papo, se tem mais alguma informação. O recado que eu queria transmitir era para a população em geral, né? Tanto para a nossa população adulta, mas principalmente para os nossos jovens, que na verdade também são importante fonte de mudança do comportamento, porque a gente muitas vezes é muito difícil, eu que sou um homem adulto, você também, é mais difícil a gente quando adulto mudar nosso comportamento, mas nossos jovens eles são assim a nossa esperança, né? Com certeza. E a gente tem que entender que eu não estou aqui, meu papel como pesquisador, eu não sou, apesar de ser um interessado na conservação das espécies e interessado pelo tema, eu também prezo muito pela cultura humana, né? Então, assim, eu não sou um ente público que fiscaliza e que pune as pessoas que consomem carne de caça, mas nós temos que entender primeiro alguns pontos. O primeiro é que a caça no Brasil é ilegal, com exceção de alguns grupos, que são grupos indígenas, comunidades quilombolas devidamente cadastradas e tudo, essas podem ter, vamos dizer, licenças específicas para o consumo de carne de caça. Ademais, o consumo de carne de caça de origem silvestre, de animais da nossa fauna, ele é vetado na nossa legislação. Então, a primeira coisa que eu quero mencionar é isso, é que ao fazer o consumo, a ir para a caça, por mais que exista uma questão muito cultural na nossa região e que a gente não pode negar, essas pessoas estão correndo o risco de serem presas, Com de certeza. pagarem multas que são altas, né? Então, tem esse aspecto legal. O segundo ponto que eu queria deixar de reflexão para a nossa população de modo geral é que, além disso, essas pessoas estão pondo em risco uma das poucas coisas que a nossa região ela é extremamente rica, que é de uma biodiversidade que ainda apresenta um determinado grau de conservação alto em relação aos outros ambientes de Caatinga, por exemplo. Então, nós temos aqui na região de São Raimundo Nonato, de Caracol, de Coronel José Dias, de Bré, de São João do Piauí, uma das maiores, essa concentração no que a gente chama de território Serra da Capivara, a gente tem uma das maiores concentrações de área conservada de Caatinga, se não for a maior, considerando não só os parques, mas também todo o entorno, o corredor ecológico. E isso tudo isso é riqueza para as populações daqui.
eles são os detentores dessa riqueza. Isso não significa que a gente tem o direito de destruí-las, pelo contrário, mas a gente tem que, na verdade, nos orgulhar, utilizar isso favoravelmente, como, por exemplo, estimular o turismo. Então, nós temos outras opções. E, por último, dizer que, mesmo que essas pessoas, e que algumas pessoas que ainda caçem, decidam fazê-lo, elas estão correndo um sério risco. E o risco, além de ser o risco legal, como eu pontuei no primeiro lugar, e segundo também, da gente estar menosprezando a nossa riqueza de biodiversidade, o terceiro risco é justamente, como exemplo, essa questão de adquirir doenças que a gente sequer conhece, porque os estudos ainda sobre doenças na nossa região são muito limitados. Aconteceram alguns na década de 80 com o professor doutor falecido Adão Cardoso, e depois, em seguida, hoje temos uma pesquisadora muito relevante, que é a Márcia Chame, que estuda algumas dessas doenças. Mas são poucos o investimento nessa área e a gente conhece muito pouco. Então, essas pessoas estão sujeitas a adquirirem doenças como, por exemplo, o Covid-19, não que esse vírus ocorra aqui na nossa região, para deixar isso muito claro, a gente está usando ele como um paralelo, mas ele é uma doença que foi provavelmente adquirida em reservatórios animais. Isso também pode ocorrer com a nossa fauna. Certamente ocorre de enfermidades, que a gente chama de zoonoses, que podem causar um dano muito grande às nossas comunidades e que, pelo consumo desses animais silvestres que nós não conhecemos as doenças que eles possuem, a gente pode adquirir isso. Então, esse é o recado que eu dou, que a gente reflita um pouco sobre isso, a gente entenda que a gente tem outros meios de subsistência hoje, que esses aspectos culturais, aqueles que são danosos para a natureza, eles podem ser vencidos aos poucos. A gente também tem um papel de mudar a nossa cultura para eliminar aspectos culturais que não são tão vantajosos para ambos os lados. E nesse caso do consumo de carne de caça, a gente percebe que ambos os lados podem perder. Se esse é a nossa reflexão, é importante que a gente discuta um pouco isso, como é isso que a gente tem feito aqui, e aprofunde, e não esqueçamos que tanto as comunidades locais como, né, os animais acabam perdendo com as atividades de caça. Essa é a minha opinião como pesquisador. Com certeza, Arnaldo, foi muito importante lhe ouvir. Eu acho que quando chegar isso à rádio também, às comunidades, que a gente espera que chegue nas pessoas que não têm esse acesso à internet, um acesso tão fácil, que elas possam ouvir essa conversa, né, esse diálogo, e possam refletir. É como você falou, é muito complicado a gente mudar, às vezes, a pessoa já é adulta. Mas eu lembro que ano passado o pessoal do IBAMA de Teresina vieram aqui oferecer um seminário de educação ambiental conosco e com o ICMBio, e nós fizemos uma apresentação na escola ali no Novo Zabelê, e assim, foi muito boa. Pegou em torno ali de umas 100 crianças, foi muito, muito interessante. A dinâmica era justamente essa, a questão dos animais silvestres, a questão de apreensão de animais, né? A questão a caça, né? O consumo de animal, eles focaram muito nessa questão dos zoonoses, que é como você falou, é completamente desconhecido. A gente não sabe os perigos que tem, até porque o animal está ali, ele está no ambiente dele, tem os micro-organismos, os vírus e as bactérias próprios dele, igual nós temos as nossas. E quando há essa troca, né, de vírus, às vezes, como você falou, é muito fácil a mutação. Então, eu gostaria demais de lhe agradecer. Obrigado pela parceria, já é de longa data, desde os tempos que eu fui professor da UESP. Sempre que eu lhe chamo, você me ajuda. E eu gostaria demais de lhe agradecer à Univasf, que faz um trabalho importantíssimo, tanto no aspecto de pesquisa no parque, quanto no aspecto nas comunidades. A Univasf tem feito um trabalho excelente aqui na região. Então, eu gostaria de lhe agradecer demais por esse momento. E se você quiser alguma palavra, pode concluir. Pronto, eu agradeço, André, muito também o convite. Queria dizer que eu sempre estou à disposição, como falo pelos meus demais colegas de colegiado do curso de Ciências da Natureza, de qual eu represento, né?
Gostaria de deixar claro também para a população em geral que a universidade é um espaço público, a Univasf é um espaço deles, de todos nós, e que está aberto. A gente tem espaços como biblioteca, temos os laboratórios, então sempre que as pessoas quiserem ou precisarem do nosso suporte, podem entrar em contato conosco. Também para as comunidades, se quiserem uma palestra agendada, discutir isso eu faço de forma gratuita, porque isso faz parte do meu serviço prestado às comunidades na universidade. Então, eu estou à disposição, não há custo para isso, a não ser que haja algum deslocamento, algo nesse sentido. E também as prefeituras que compõem todo o território da Serra da Capivara, que também é obrigação dos gestores públicos, né, de estar promovendo esse tipo de discussão, né, de estar tentando compreender os aspectos da taxa, das zoonoses, tentar promover palestras, tentar ouvir as comunidades locais. Sempre que eu vou numa comunidade local palestrar, por exemplo, no aniversário do parque do ano passado, que por sinal já está fazendo aniversário novamente, Isso, né? eu fui ministrar uma palestra em João Costa, e a gente sempre aprende muito mais com as comunidades do que ensina. Então, isso é muito relevante, né? E aí, eu quero deixar o canal aberto para que sempre que você, seja a prefeitura ou outras prefeituras ou até comunidades que quiserem nosso suporte, a gente está à disposição. Então, agradeço o convite, viu, André? Pois eu lhe agradeço demais e tenha um bom dia, viu? Obrigadão. Valeu, meu irmão.